Saúdo a todos com a paz de Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um EBD Online. Estamos felizes por estar aqui mais uma vez para trazer mais uma lição com um tema maravilhoso. Iniciamos um trimestre, estamos na nossa terceira lição. Esse trimestre que tem por título Queda e Redenção. O tema desse trimestre será uma bênção como os demais. E hoje, como falamos, estamos na nossa terceira lição, que tem por título A Natureza e a Queda. Vamos tratar desse assunto à luz da Bíblia, que fala dos impactos que a natureza teve em relação ao pecado, após as consequências do pecado. Amém? A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de nosso texto base se encontra no livro de Isaías, capítulo 24, versículo 20, que diz assim: De todo vacilará a terra como o ébrio, e será movida e removida como a choça de noite. E a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, nunca mais se levantará. Isaías capítulo 24, versículo 20. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Romanos, Epístola aos Romanos, no capítulo 8, versículo 19 ao 23. E, como é de costume, nós não vamos ler, mas fica aí para os amados irmãos anotarem, acompanharem e fazer a leitura. Amém? A nossa lição ela está dividida em três tópicos. Três tópicos maravilhosos, são tópicos concisos, mas vamos trazer aqui esses pontos de forma clara para que os nossos queridos irmãos, os professores, abordem com clareza esse assunto. O nosso primeiro ponto, ele fala sobre a questão da natureza. Ele fala sobre a natureza. E ele diz assim: a queda gerou, a natureza e a queda. A queda gerou a separação entre Deus e os homens, bem como entre os semelhantes, criados à imagem de Deus. Aí no nosso primeiro subponto, ele fala a definição conforme o dicionário teológico do pastor Claudionor de Andrade, que diz assim: conjunto de coisas criadas por Deus, compreendida na dimensão física do universo, flora, fauna, minerais, corpo celeste e o ser humano. Então aqui a definição do pastor Claudionor de Andrade, no seu dicionário teológico, é semelhante à definição geral, que fala que a natureza são todas as coisas criadas, são animais, plantas, só se excetua as coisas criadas pelo homem. Então isso define a natureza. Quando no nosso segundo subponto diz assim: exagero ecológico, o perigo do panteísmo. Nós sabemos que estamos vivendo há algumas décadas um trabalho forte com relação à preservação da natureza. Isso é ruim? Não, isso é bom. Porque quando Deus ele criou céus e terra, nós entendemos que Deus criou tudo para que o homem pudesse usufruir, para que o homem pudesse viver em harmonia com a sua natureza. E nós observamos que tudo que Deus fez era bom. Então Deus fez a terra, os animais, as plantas, os rios, Deus fez tudo. E a Bíblia diz que Deus viu que tudo era muito bom. Então Deus fez tudo perfeito para que fosse usufruído, para que o homem se beneficiasse disso. E cabe a nós, assim como Deus incumbiu a Adão de cuidar, primeiro Deus pediu para nomear os animais, mas Deus também incumbiu a Adão de cuidar da terra, cuidar dos animais, cuidar da terra. Deus fez tudo bom e ainda fez o jardim do Éden, que era melhor ainda, e colocou assim o homem, para que o homem viesse a cuidar, porque tudo aquilo que Deus criou, que faz parte da natureza, é para que nós venhamos a cuidar. O nosso segundo subtópico aqui, ele nos alerta o perigo de se exagerar nesse cuidado com a natureza. Porque nós sabemos que na antiguidade, muitos fenômenos da natureza eram motivo de adoração das pessoas. As pessoas deixavam de adorar o Criador para adorar a criação. E precisamos ter muito cuidado para não tendermos demais para essa situação, chegar ao ponto de adorar. Aqui ele fala na questão do panteísmo,
que é um tipo de doutrina que não faz distinção entre Criador e criatura. Ele diz que Deus é tudo e tudo é Deus. Não faz aquela distinção. Diz que animais, plantas, está inserido. Inclusive o nosso comentarista, ele faz alerta aqui com relação a 2 filmes, chamado Pocahontas e o filme de Avatar. E trazendo um exemplo desse filme de Avatar, mostra que as pessoas ali dependem, vivem com uma interação contínua com a natureza, isso uma interação vívida. Ou seja, ali o filme mostra como se aquelas pessoas vivessem, como o espírito daquelas árvores, daqueles animais, vivessem nas pessoas e as pessoas vivessem no espírito desses seres criados. Então, isso foge do objetivo de Deus. Então, o panteísmo tem esse viés de você adorar a criação como se fosse o próprio Deus, e não há distinção dentro do panteísmo, não há distinção entre Deus e a criação e Deus. Então precisamos ter muito cuidado. Aqui diz assim: os cristãos amam a natureza, mas não a adoram, como fazem os panteístas, os quais acreditam que Deus é tudo e tudo é Deus. Então precisamos ter muito cuidado para não cair nessa armadilha de adorar a natureza. Porque atualmente, quando nós folheamos a Bíblia, às vezes até pasmamos quando dizemos assim: mas Israel, conhecendo o verdadeiro Deus e caiu no caminho da idolatria, na armadilha da idolatria. Hoje a idolatria ela é diferente, ela tem um conceito técnico diferente. Não é de se adorar um Deus, prestar culto sagrado, mas hoje é tudo aquilo que tira Deus do nosso coração, que substitui Deus do nosso coração, passa a ser a idolatria. E se nós tendemos a exagerar no nosso cuidado, chegando ao ponto de substituir Deus por conta de alguma coisa da natureza, então precisamos rever os nossos conceitos. Precisamos ter muito cuidado para que não haja determinados exageros. Deus criou tudo para que o homem viesse usufruir, porém nada com exagero. Precisamos ter cuidado para não procurar exagerar no cuidado com a natureza e, por outro lado, em contrapartida, desprezar o ser humano, que é a imagem de Deus. Amém? O nosso segundo ponto, o nosso tópico, ele fala sobre mudança genética. Quando nós falamos de genética, a genética é a parte da ciência que estuda a hereditariedade, a estrutura e a função do genes e a variação dos seres vivos. Então, quando nós falamos de genética, estamos falando de uma substância que ela é responsável pela hereditariedade dos seres vivos, ou seja, é aquele conjunto de informação que determina determinado ser. Então, cada ser vivo tem um tipo de genes. E esse DNA que contém na célula genética é justamente que é responsável pela característica, o que define cada ser. E aqui ele fala que, o nosso comentarista ele fala que houve algumas mudanças. Aí fala que na serpente, não vamos entrar muito nesse viés, porque existem 2 interpretações com relação a essa questão da serpente. Existe aquela interpretação literal que o diabo usou, foi usado o diabo usou a serpente para induzir o homem ao pecado, e existe aquela que diz que a serpente é o próprio diabo, usando uma linguagem figurativa. Aqui o diabo usou uma linguagem literal, e existe aqueles que defendem a linguagem figurativa, que aqui é o próprio diabo, que é simbolizado pela serpente, porque no Oriente, serpente, ela denota, ela tem uma conotação do mal, ela é a personificação do mal. Um exemplo disso é que, quando nós vemos outro exemplo de serpente, lá no Números, quando Moisés levantou a serpente de bronze para que as pessoas que olhassem para ela, que foram picados pelaquela serpente, ficarem vivos. Aquilo ali tem uma representação de Jesus Cristo. Por quê? João ele inteira isso, ele dá apoio
a isso. Ele reitera no Novo Testamento, dizendo que aquela serpente representa Cristo. Por quê? A serpente representa Cristo. É porque Cristo tomou sobre si os nossos pecados, então tornou-se maldito. E a própria palavra no hebraico, ela, além de significar serpente, ela significa presságio e outras coisas. Amém? Na mulher, se na serpente houve alteração, que como ele diz, na mulher houve uma multiplicação nas dores. Quando o texto ele fala de multiplicação, que inclusive o texto original ele aborda esse ponto, que houve uma multiplicação, então só há multiplicação naquilo que já existe. Então, observamos que essa multiplicação, ou seja, houve um aumento de dor à mulher após o parto, como consequência do pecado, como resultado da desobediência, a mulher passou a ter dor de parto. Multiplicarei grandemente a tua dor. Amém? E nos vegetais, o texto aqui, quando fala nos vegetais, assim, também nas plantas aconteceu uma mudança importante, o surgimento de espinhos e cardos, que são mecanismos de defesa contra agressões a outros seres vivos. Quando houve a consumação do pecado por Adão e Eva, que nós conhecemos a história, Deus chama Adão, dando oportunidade para que Adão viesse confessar. Quando ele diz, Adão, onde estás? Não é que Deus não estava vendo, mas Deus sabia onde Adão estava. Deus estava dando oportunidade para que Adão espontaneamente viesse e confessasse o seu pecado. E ali, depois que Deus disse que ali a serpente ia ser maldita, não no sentido de entre, mas uma maldição a qual, não que outros animais iam passar por aquela maldição, mas ela ia ter aquela maldição que ia rastejar, como o texto diz aqui. E deu a sentença da mulher e do homem. E quando Deus chama o homem e Deus dá a sentença pelo homem ter pecado, ele diz que a partir daí a terra passou a ser maldita e passará a produzir espinhos e cardos. E quando nós folheamos a Bíblia, esse termo de espinho e cardos, ele sempre tem o sentido de mal, de pecado, de ferir. Nós vemos lá o exemplo de Cristo com a coroa de espinhos, que foi para ser ferido. Aqui dá um sentido de que o homem agora ia passar a ter dificuldade, dores, em obter alimento da natureza. Porque a Bíblia diz que primeiro Deus disse, do suor do teu rosto agora comerás o teu pão, e a terra passará a produzir espinhos e cardos. Então nos dá a entender que aqueles espinhos e cardos são formas de dificuldade que o homem iria enfrentar após o pecado. A dificuldade que o homem ia ter para cuidar da terra, para obter esses alimentos. Imaginemos, trazendo para o sentido prático, imaginemos uma pessoa que vai cuidar de uma terra, vai lavrar a terra, mas essa terra está cheia de espinhos. Quando ele começar a retirar esse espinho, o quanto ele vai ser ferido, o quanto ele vai passar por dificuldade, o quanto ele vai se machucar para poder cuidar daquela terra. Se o homem vai colher um fruto e diante daquele fruto é uma árvore espinhosa, uma árvore que contém muito espinho, imagine quantas furadas, quantos machucados esse homem vai passar para poder conseguir tirar aquele fruto. Então, essa questão de nos vegetais, da natureza, nas plantas, traz sentido do homem passar a obter alimento agora da natureza com dificuldade. E tem também a questão dos próprios animais, que depois que Noé sai da arca, lá no capítulo 8, nós observamos que Deus disse, olha, agora alguns animais passarão a ser alimento para ti. Ou seja, o que nos dá a entender que os próprios animais não se alimentavam de um para outro e nem os seres humanos, mas a partir dali o homem passou a se alimentar dos animais e houve uma inimizade entre homens e animais após o pecado. Amém? O terceiro ponto, ele fala aqui, o cativeiro da natureza, a natureza em escravidão. Nós fizemos uma leitura aqui no texto que diz assim,
Porque a ardente expectação, na leitura bíblica em classe, no capítulo 8 de Romanos, diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Então imaginemos que essa natureza, como o apóstolo Paulo disse, que ela geme. Por que ela geme? Tudo com relação à consequência do pecado. Falamos agora com relação aos vegetais, que passou a criar espinhos, cardos, e falamos dos animais. Imagine essa inimizade entre homens e animais. As consequências de uma forma indireta que o pecado trouxe em toda a natureza. A natureza está passando por essa escravidão, tudo em consequência do pecado. Aí no próximo ponto diz assim: a natureza que geme. Em decorrência desse drama, toda a natureza geme e sofre. 8:22. Como se fosse prisioneira em uma masmorra e estivesse olhando entre as grades. Então imaginemos que toda a natureza, porque vamos imaginar, quando Deus fez a terra, livre de pecado, toda a terra vivia em perfeita harmonia. Toda a terra, animais, plantas e o homem viviam em perfeita harmonia. Quando houve esta quebra da harmonia com o pecado, então toda a natureza passou a sofrer. Nós já estamos o exemplo anterior. E a natureza que espera. Nós observamos, quando a Bíblia fala do reino milenial, observamos que esse sofrimento, esse cativeiro será rompido com o reino milenial. É um grande exemplo disso. Por quê? Porque a Bíblia diz que vai haver perfeita harmonia entre os animais selvagens, os animais predadores e os animais que são presa. Não haverá inimizade, ou seja, os animais predatórios, eles não irão caçar aqueles animais que são presa. A Bíblia diz que o menino, ele brincará com uma serpente e ela não ferirá. Diz que o boi vai estar junto com a ursa e não vai ter problema nenhum. Ou seja, a natureza vai estar em perfeita harmonia. Claro que nós sabemos que ali também há uma linguagem figurada no sentido de perfeição e harmonia por parte de Deus. Mas isso é para nós entendermos que Deus, ele vai restaurar. Deus, Jesus, quando vir no seu reino milenial, ele vai restaurar. E no céu será perfeição, tudo será perfeito para a sua glória. Amém? Então, meus queridos irmãos, desde já nós queremos agradecer a vocês, que neste domingo vocês possam trazer esse detalhe, que houve consequências graves com relação à natureza. Nós precisamos ter cuidado para não cair na armadilha do panteísmo, trazendo de forma clara para os alunos cada ponto da nossa lição. Amém? Então, desde já, queremos agradecer pela oportunidade, agradecer, como sempre agradecemos aos irmãos que são responsáveis por esse trabalho, pastor Roberto, o nosso superintendente Renato Torres, vice-superintendente Gastone, o nosso presbítero Carvalho, os irmãos que fazem parte da equipe técnica, todos que contribuem para esse trabalho. Que Deus abençoe a cada um. Amém? E fiquem na paz do Senhor. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.